reprova? Toma texto, essas coisas. Cara, é o seguinte, ó. Doping. A texto, hoje, os exames... o concurso, Renato, ele muda de época para época e as bancas vão ficando mais malandras. Eu costumo dizer para os meninos, nada impede que no próximo exame de sangue peçam o exame do texto, que é específico, né? No último não pediu. Exame para esteroide. Vai acabar pegando, porque o Renato pode me dizer, Renato, se o cara chegar e dizer que tá limpo, com o exame você consegue desmentir ele? Totalmente. E se ele parar um mês antes, você consegue ainda... Muito provável que pegue. Dependendo do esteroide que ele usa, pode ficar por meses. Agora, detectar o uso de esteroide muitas vezes não está ligado só à quantidade de testosterona livre e total, mas outros contrarreguladores, estradiol, DHT, outros resultados que acabam demonstrando que você fez uso do esteroide, mesmo que ele esteja em baixa concentração no seu corpo. Então aí vai muito das regras antidoping. Se seguir as regras da AUADA, que é a convenção que é utilizada pelas Olimpíadas, cara, aí pra escapar é difícil, cara. Eu não vejo nesse pra nível... Pra escapar, você vai ter que estar do lado de um médico do esporte aí, sabendo muito bem manipular essas variáveis aí pra te controlar. E tem que descobrir qual médico do esporte está disposto a dividir esse risco contigo, né? De tentar burlar aí um resultado de doping. Existe doping, uma pergunta também. Existe exame de toxicológico? Tem o da unha. E esse exame toxicológico envolve somente para as polícias? Não, cara, o último, a maioria é para as polícias, mas, por exemplo, até a Receita Federal do Brasil tá fazendo agora tá meio comum. Até a Receita? Maconha pega? Maconha pega, pô. Maconha pega. Tem essa história aqui, marombeiro gosta de fumar maconha, não tem? Eu falei isso da outra vez também, tanto hate, velho, de uns caras que inventaram abobrinha. Eu brinquei, eu falei assim, ó, todo bom bodybuilder open é um bom maconheiro. Eu brinquei isso. Aí eu falei assim, opa, desculpa, todo é muita gente. Mas a maioria é. Aí me cortaram só esse pedacinho. Eu tô acostumado. E aí vieram, bateram em mim, que é uma barbaridade. Mas o que, na verdade, a brincadeira que eu fiz era para dizer o seguinte, que muitos atletas, principalmente da categoria Open, fazem uso da maconha por 3 situações. Primeiro, pela larica, para poder comer mais. Segundo, pelo retardo da dor, porque são atletas que treinam extremamente pesado e você sabe, você consegue até isolar o ativo para usar em tratamentos terapêuticos de pessoas que têm dor constante. E terceiro, para melhorar a qualidade do sono. Então, isso é muito comum. Apesar de eu não ser um usuário de maconha. Hoje tem como é que é o nome? CDB. CDB, né? Então, o CDB eu uso, inclusive, eu vou mostrar no meu Instagram. Vou chegar em casa hoje ou amanhã, vou mostrar no meu Instagram para mostrar para vocês o que eu faço. E não é parceria, não é nada. Só quero mostrar para vocês o que eu faço porque eu tenho um problema muito grande de hiperatividade, insônia, e eu estresso muito por conta de muitas coisas ao mesmo tempo. Então, hoje, todos os dias antes de dormir, eu uso 7 gotinhas de CDB. Eu uso o CDB em cápsula. Que CDB, pra galera que não sabe, você tem 2 principais ativos aí na maconha. O THC e o CDB. O THC é que dá o barato, que você dá aquela viajada. O CDB não, ele não te dá esse barato. Entendeu? Ele só tem essa ação terapêutica, que pra mim, na questão da insônia e da baixa da ansiedade, me ajuda demais. Você usa em cápsula pra quê? Cara, eu uso, inclusive por orientação médica, né? Eu tava por orientação médica, o meu eu compro com receita também. Eu tava com muita dor no ombro, né? E interessante, né, cara? Eu tava com dor, quando eu comecei a usar a CDB, eu tava com muita dor no ombro. Só que quando eu comecei a treinar correto, né? O Alan falou, caixa escápula, o que tá te dando dor no ombro é o treino de peito, que você tá usando o ombro demais e vai te arrebentar. Cara, depois que eu acertei meu treino de peito, até porque uma das falhas minhas que eu tenho que consertar o meu peito, e eu acertei o treino de peito, a dor no ombro quase que foi eliminada, né? Mas aí eu vi outros benefícios do CDB, por exemplo, indução ao sono também, te ameniza o estresse,
Né? E aí, Demais. e é um negócio que é uma defesa hoje que eu faço. Inclusive, eu tenho muita influência política, a galera me pergunta, né? Falei, cara, a maconha como um todo, ele é um problema grave, né? Porque o que eu vivi da maconha, como tu fala com os meninos, né? Como policial. Como policial. A maconha é entrada para outras coisas. A maconha, o garoto começa na maconha, isso eu vi por 11 anos, Renato. O garoto dá início na maconha, não tem uma personalidade. O cara, quando é mais velho, se ele quer usar a maconha dele lá, e ele sabe o que ele está fazendo, já tem a família, já tem a compreensão, é uma coisa. Agora, o jovem, ele não tem compreensão. Então, ele une a maconha a 2, 3 long necks, e aquilo ele tem um amigo que cheira cocaína, que está muito comum. Aí o amigo um dia oferece numa noite, aí ele usa o uso de cocaína numa noite. Isso quando já não atropela e não acaba batendo numa desgraça, que é o crack, que uma vez... você já está viciado, não tem como voltar. Então a maconha é a entrada errada, né? E um monte de substância que tem ali dentro. Mas o CDB sendo isolado, eu comecei a entender porque ele era usado para tratamento de câncer, tratamento de dor. E, pô, pra mim, cara, foi um alívio, assim, um CDB. Não é barato, né? O que eu compro é um de vidrinho, ela custa R$798. É de vidrinho também. É caro, cara. Entendeu? Não é muito acessível ao público normal, entendeu, cara? Então, mas é um negócio assim que... Mas o princípio ativo da maconha inteiro cai no exame de polícia, pô. Maconha... Até o CDB? Não, CDB não. Porque o que cai é o outro princípio. É o THC. É o THC. Que é o que dá o barato. É. Ou hoje ou amanhã eu posto no meu Instagram a clínica que eu me consulto para quem precisa do CDB ou quem tem isso. CBD. 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 CDB Para quem é bom. precisa do CDB, do CBD, do NMHC, do CDB. Para quem precisa do CBD, você vai ter a oportunidade aí de poder procurar o médico que me atendeu, e aí ele vai fazer toda uma análise para ver se você realmente precisa, e aí então você receber isso com receituário médico. Eu também, eu me comprometo a postar lá, né? O Guilherme é meu amigo, o Guilherme Klein. E ele que, com receita, com orientação, tendo médico, cara, não tem problema. Acabou. Perguntas, Mauricião? O Anael Teacher mandou uma mensagem aqui pra você, Renato. Renato, sou o professor de inglês que falou com você em Fortaleza. Te mandou um abraço. Que A maneiro, gente cara. conversa, querido. O Eric Felício mandou assim: obrigado, mestres, por me fazer um ser humano melhor e mais responsável. Nessa ordem: primeiro, estudei com Evandro. Segundo, treinei com Cariani. E terceiro, na medicina com Paulo Musi. Ô, louco, fera.